Sejam muito bem-vindos aqui para o canal da professora Alciele Nobre, o canal Alciele Nobre, para mais uma aula de redação. E nesta aula aqui de redação, nós vamos fazer uma abordagem muito importante, não apenas nessa aula, mas em toda a sequência dos vídeos que eu irei aqui apresentar para vocês. É sobre eixos temáticos. Bem interessante isso para a prova do Enem, para a prova de redação do Enem, não é verdade? Mas antes de começar a nossa aula, obviamente, eu vou pedir que você deixe like aqui no nosso vídeo, curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo e se você não estiver inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tá legal? Conto sim com você aqui no nosso canal. Então, vamos aqui. Eu escolhi trabalhar durante a sequência desses vídeos que eu irei expor aqui no canal com eixos temáticos para a prova de redação do Enem. E o que são eixos temáticos? Na verdade, eixos temáticos são grupos de temas maiores, digamos assim, que esses grupos vão congregar recortes temáticos. Na verdade, esses temas são amplos e dentro desses eixos nós temos a delimitação de temas, de variados temas. Como exemplo, educação. Existem vários temas da educação que são relacionados ao eixo temático educação. Saúde, também, vários temas relacionados à saúde, tecnologia. E é interessante aprender sobre eixos temáticos. Por que eu digo que é interessante? Porque, primeiro ponto, existe uma certa loucura, digamos assim, uma certa ansiedade para descobrir qual é o tema da redação do Enem. Não é verdade? Isso não é fácil de acontecer. Não adianta eu falar aqui que é fácil, porque não é fácil. Você treina, vamos supor, 50 temas, 50 recortes temáticos durante o ano. 50 recortes temáticos durante o ano todo. E ainda assim, o tema da redação do Enem vem meio como uma surpresa. Que na verdade, a gente não pode entender isso como uma surpresa. O tema se relaciona àquilo que está presente no edital do INEP com relação à redação e segue esses eixos temáticos, um desses eixos temáticos. E aí, como não é fácil acertar diretamente o tema, é muito produtivo estudar sobre os eixos temáticos. Que na verdade você, compreendendo o eixo, educação, saúde, tecnologia, entendendo o foco, qual o propósito disso na sociedade? Entendendo quais os principais problemas que estão em relação ao eixo temático educação, em relação ao eixo temático cultura, em relação ao eixo temático meio ambiente. Vamos tomar aqui como exemplo. E também entendendo quais direitos são violados neste determinado eixo, vai ajudar muito. Então, nessa aula introdutória, eu vou abordar aqui para vocês sobre o eixo temático meio ambiente. Nós vamos citar aqui na sequência dos vídeos o eixo meio ambiente, que vai ser na aula de hoje, educação, economia, saúde, tecnologia, sociedade e comportamento. Pode ter outro eixo temático? Sim. Eu selecionei esses 6 para que nós possamos ter um entendimento bem geral, bem global da nossa sociedade, tá bom? Então se ligue aqui que nesta aula nós vamos abordar sobre o meio ambiente. Primeira aula, meio ambiente, na sequência, esses eixos que eu acabei de citar, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre meio ambiente, que inclusive esse eixo temático faz tempo que foi cobrado no Enem, em edições bem anteriores, teve um tema relacionado ao ciclo das chuvas na floresta amazônica, em relação a todo o país e até mesmo a América do Sul. Depois nós vimos também um tema anterior com relação à poluição atmosférica em razão das fábricas, em razão disso. Só que faz tempo que o Enem cobrou algum tema relacionado ao meio ambiente. E como a prova ela corresponde a um exame que é preparado pelo INEP, uma autarquia do governo, uma instituição governamental, a gente sempre fica meio que, olha aqui esse governo e olha aqui como é a proposta. Não estou querendo tomar partido de nada, mas a gente sempre pensa, nos últimos anos, o último Enem de 2000 e
2019 não foi um tema quente, digamos assim, foi um tema sobre cultura, e em 2018 foi sobre os dados dos usuários na internet, sobre a manipulação. Então, foram temas, digamos que não tão fortes, ideológicos nesse sentido, mas o meio ambiente é um tema interessante. E qual o foco que todos precisam ter? O estudante que vai fazer uma prova de redação, pensar sobre o meio ambiente, ele não pode separar a ideia de sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? Lembra daquela aula de geografia que tem um tripézinho, né? Meio ambiente, homem e economia? Exato. Né? Eu não posso pensar apenas na preservação das florestas, apenas na preservação dos recursos hídricos e dispensar o homem em sociedade e dispensar a economia. Há uma integração. Então, o texto, a dissertação tem que estar vinculada a isso. Mas qual o problema que está relacionado a isso? Os principais problemas se relacionam com a degradação do espaço natural. Existe uma degradação imensa no Brasil do espaço natural, chega a ser sem limite. E essa degradação do espaço natural compromete a sustentabilidade, né? Porque a gente também não pode olhar só para a economia, só para o desenvolvimento econômico, é a integração. E essa degradação traz impactos estes que afetam a natureza e afetam também o ser humano que está nela, não é? Como isso é óbvio, né? Afeta a natureza e afeta o ser humano que lá está. Em várias situações. Então, esse é o grande problema. Nós temos uma degradação elevada, a degradação desse espaço natural já bem evoluída, e nós temos impactos em razão disso. E outra coisa, com relação ao Enem, sobre o tema de meio ambiente, um tema relacionado a esse eixo temático, não vamos esquecer, é uma prova que se vincula a direitos humanos. E degradar o meio ambiente é violar também direitos humanos. Tem lá os princípios, né, das diretrizes acerca da educação em direitos humanos. E a gente precisa compreender sobre isso. Direitos humanos não só estão relacionados à questão das minorias, não, mas a todo o meio ambiente em que o homem está inserido. Então, esses são os principais pontos. Foco, sustentabilidade, problema, degradação, né, no impacto e todos os impactos à natureza e ao homem que essa degradação causa, e lembrar que degradar o meio ambiente é também violar direitos humanos. E aqui eu separei 6 temas que estão relacionados ao meio ambiente, inclusive alguns eu trabalhei este ano no curso presencial e expus aqui alguns vídeos no nosso canal, que foi, primeiro, lixo eletrônico. Então, lixo eletrônico, há um problema muito, assim, muito preocupante, porque é um tipo de lixo diferenciado, é um lixo que traz em sua composição elementos químicos, elementos cancerígenos, tá? E diante desse contexto de aumento, né, de equipamentos tecnológicos, esse impulso que teve na nossa sociedade, do mundo todo, a produção de lixo eletrônico ela é imensa. O lixo eletrônico se relaciona nessa questão aí, até mesmo com o que a indústria promove, que é a obsolescência programada, né? Digamos assim, em um curto espaço de tempo, um celular ficou obsoleto. Uma TV que há 2 décadas, uma TV durava muito tempo, hoje logo toda aquela tecnologia que as TVs têm, acabam ficando obsoletas. Alguns aplicativos não podem mais ser baixados na TV, e aí você começa a ter uma TV obsoleta e já vai querer trocar. Até a questão da reposição de peças termina sendo mais vantajoso comprar um equipamento do que repor alguma peça. Então todo esse contexto aí faz com que muitos equipamentos sejam lançados no lixo, e por não haver um programa de lixo no Brasil que seja eficiente, que realmente seja um descarte correto, acaba acontecendo o que nós entendemos por uma produção elevada de lixo eletrônico, muita poluição, muitos danos à natureza, muitos danos ao ser humano. Além disso, eu trouxe também um tema muito atual, o debate está muito atual, que é a produção do plástico. Inclusive, tem um vídeo, tem um documentário na Netflix com relação ao oceano de plástico. É um documentário bem interessante sobre isso. Então,
São muitas partículas que estão nos oceanos, afetando a fauna e a flora marinha e todo o ciclo, né, da natureza em relação a isso. Existe uma demanda muito grande de produção de itens plásticos que são usados uma única vez, a exemplo de copos descartáveis, a exemplo de canudos. Então, tudo isso faz com que aumente aí esse lixo. E o plástico é um componente que demora muito a ser decomposto. Então, é um tema bem atual e vale muito a pena saber mais sobre este assunto, tá? Um outro tema também que eu acho fundamental discutir sobre ele é o saneamento básico. Saneamento básico tem duas vertentes. Um dos problemas aí, um dos efeitos da falta, né, do saneamento básico no Brasil, o acesso ao saneamento básico no Brasil não é universal. E um dos efeitos que se dá aqui, em razão dessa falta de saneamento básico, afeta o meio ambiente. Nós não temos um sistema de esgoto, né, universal no Brasil. Existem muitas cidades que não têm e esses poluentes vão para os rios. Então aí nós temos uma poluição que não apenas prejudica o meio ambiente, a fauna, a flora, mas o homem também, que passa a ser mais facilmente contaminado no tocante aí a um outro eixo temático, que é a saúde. O saneamento básico este ano, houve algumas votações no Congresso Nacional com relação à privatização, à universalização do saneamento básico, e vale a pena estar por dentro deste tema. Queimadas e desflorestamento, também é pertinente saber sobre esse tema, né? Nós temos um cenário atual muito devastador, embora o Enem não trabalhe com esses temas muito atuais, né? São temas atuais, mas ao longo da discussão, e não temas que estão sendo debatidos praticamente diariamente na imprensa. São temas que vão sendo debatidos aí, eles são atuais, mas não tem essa ideia muito firme com relação ao que está sendo debatido cotidianamente. Economia autossustentável, ela se relaciona muito com o lixo eletrônico, porque se relaciona à produção econômica, também com a poluição do plástico, que não deixa de se relacionar à indústria. Então, é uma economia interessante, importante e tem que ser implementada, porque não se pode mais achar que a economia, as atividades econômicas, elas estão aí além da natureza, desmerecendo a natureza, fator primordial para a vivência do homem em sociedade. E por fim eu coloquei matriz energética, que o Brasil avançou muito ao longo dos anos, não vejo como um problema tão grande, mas precisa ser melhor impulsionado o setor da matriz energética, porque se o Brasil não tivesse investido em energia solar e energia eólica, acredito sim que nós viveríamos uma situação muito mais caótica com relação à produção energética. Hoje o Brasil, nós sabemos que sua produção energética, ela é muito dependente das hidrelétricas, que aí depende das chuvas, do acúmulo da água para a geração dessa energia, e aí nós sabemos que há meses, nas nossas estações, no nosso calendário, meses estes que há uma escassez de chuvas e aí essa produção é afetada, então entram as termoelétricas, que são energia, que é uma produção energética muito poluente, tá? Mas nós temos já um potencial, tanto solar como eólico, que vem sim produzindo energia limpa, né, e renovável no nosso país. Então é um tema bem interessante para ser discutido. Então, pessoal, é isso. Acredito que vocês tenham gostado, né, dessa nossa explanação do primeiro eixo temático aqui no nosso canal, no canal Alciele Nobre. E eu aguardo vocês para mais uma aula, o próximo eixo que aqui será debatido, certo? Então, se liga aqui no canal e se liga sim nos próximos vídeos. Tchau!